Está começando mais um Antenados na Geral, aqui pela Boas Novas, entrando na sua casa, hoje trazendo um tema bem legal. Você sabe, toda terça-feira nós abordamos um personagem da Bíblia. E hoje o programa está profético, né? Semana passada falamos sobre Elias e hoje Eliseu. Já estamos aqui na sucessão profética e acho que os outros terça-feira também, vamos só com os profetas aqui. Então você fica ligado que Eliseu também, Eliseu tinha muita responsa, né? O cara sucedeu Elias, que muitas pessoas entendem ser o cara, o profeta. É como se hoje a gente pegasse e, vamos pegar 12 jogadores de futebol, tira o time do Barcelona e bota um novo. Olha a responsa que os caras têm para vestir aquela camisa aí, Barcelona no timão, ganhando tudo por aí, só vai perder do Santos, né? Tem que perder. E imagina Eliseu, tava lá Elias, não, tá aqui a capa, tá aqui o manto, agora é teu. Como é que o cara segura uma barra dessa? Porque Elias era o cara e nós vamos falar sobre Eliseu, falar sobre sucessão, sobre quem era Eliseu, tentar contextualizar, entender quem era aquele rapaz, era jovem, era já um pouquinho maduro quando se tornou profeta, quando sucedeu Elias. Você vai saber de tudo isso aqui no Antenados na Geral. Você pode participar. A gente está aqui também com uma Twitchcam. Você manda perguntas pelo Twitter, por SMS. E nós vamos responder, além da enquete que nós temos para você, que está muito boa hoje. E eu quero que você participe. Para falar sobre Eliseu, recebo aqui ele, que é pastor da Igreja Batista no Recreio e também dirige o Ministério Casa Cap em Vargem Grande, pastor Joel Brito. Pastor Joel, seja bem-vindo ao Antenados na Geral. Muito obrigado, André. Um abraço a todos. E eu quero aproveitar esse ensejo da abertura do programa para dizer que o Ministério Casa Cap está completando 10 anos e no próximo dia 4 de junho, sábado, nós vamos ter a comemoração com culto gratulatório ao Senhor. Nosso endereço lá é Estrada do Cascalho, número 300, na Vargem Grande. Todos são cordialmente convidados a estarem conosco, louvando ao Senhor por esse tempo. E vamos debater aqui sobre o Eliseu. Não é fácil não, né? Pegou a camisa 10, né? A camisa 10 ali do Pelé, pegou e vestiu, é peso mesmo, né? Com toda certeza. Com toda certeza. Mas aí, quando a gente faz uma leitura atenta, mais atenta das coisas que aconteceram envolvendo a vida de Eliseu, a gente percebe que ele foi preparado para isso, né? A sucessão não se deu aleatoriamente. Tem um discipulado, a gente vai falar sobre isso. Elias também era o cara também por causa disso, né? Entendia que deveria ter uma sucessão, tem que ter um tempo para trabalhar essa pessoa, tem que ter um discipulado. A gente vai falar sobre esse discipulado dele. Também recebo aqui ele, que é pastor da Assembleia de Deus, Ministério Um Novo Tempo, na Praça Seca, pastor André Moreira. Pastor André, seja bem-vindo ao Antenados mais uma vez. Graça e paz a todos os ouvintes, aos amigos presentes. E eu quero deixar uma coisa bem importante aqui, baseado na vida de Eliseu, já de início de palavra. Que vale a pena ser subordinado, vale a pena estar debaixo de autoridade, para que então possamos exercer uma. E tem que estar embaixo dessa unção, tá forte aqui. Também recebo ele, que é pastor presidente da Igreja Vida e Comunhão em Santa Cruz, Rio de Janeiro, pastor Carlos Portela. Pastor Carlos, seja bem-vindo ao Antenados na Geral. A paz do Senhor, André, a paz do Senhor, colegas debatedores, telespectadores. É um prazer estar de volta nessa casa, onde Deus tem usado muitas vidas para abençoar os irmãos em casa. E eu quero fazer do pastor André as minhas palavras. Ele foi um exemplo de submissão. Para mim, depois de Jesus, é Eliseu. Então acho que vai ficar muito bom, o povo vai ser bem esclarecido nesse debate dessa tarde. E ele segurou a responsa, né? Segurou com muita firmeza. Ele não foi bom, pediu logo a porção dobrada. Então deixa a porção dobrada aqui. Pagou um preço para recebê-la. Não é mole Pagou não. um preço alto para recebê-la. Mas foi esperto nisso aí também, né? Não ficou para trás. Também recebo aqui para finalizar as apresentações, ele que é pastor na Assembleia de Deus em Campo Grande, Ministério Unção e Fogo, e também é teólogo e conferencista, pastor Marcos Santos. Pastor Marcos, seja bem-vindo aqui ao Antenados. Querido, obrigado mais essa oportunidade de estar junto com os irmãos. Falando sobre esse assunto tão gostoso que é a vida de Eliseu. Eliseu para a gente é um exemplo em N aspectos, vamos discutir aqui nesse dia, e que a glória de Deus se manifesta na sua casa aí por intermédio desse debate. Tá certo, seja bem-vindo aqui, pastor. Você que está em casa também pode participar com a gente aqui, respondendo a nossa enquete. Você tem um mentor espiritual? Nós vamos falar muito sobre isso. Tem uma pessoa acima, uma cobertura espiritual. Hoje também falam isso, né? Alguém, você que está aí pleiteando o ministério, está fazendo teologia, ou está na igreja já trabalhando aí como ajudante, como presbítero, diácono, né, evangelista, e quer um dia chegar a pastorear. Você tem alguém que está todo dia te instruindo, que você procura nas dúvidas. Quando você erra, você vai lá com ele e fala: poxa, por que eu devo fazer? Você tem um mentor espiritual? Liga aí pra gente, vote. Isso é um pouco voltado para os líderes da igreja, né? Essa nossa enquete. Então, se você é um líder da igreja
e está procurando ser um pastor, você tem um mentor espiritual, responda aí por SMS, por e-mail, ou mandando um tweet para a gente entender um pouquinho aí, né, se tem gente voando, porque se você também não tem ninguém assim, você está voando aí na igreja, né? Ou então você já é o pastor, o presidente, o bispo, o apóstolo, e até eles devem ter também alguém, né, a quem buscar também, conversar, nós vamos também falar sobre isso. Mas antes de tudo, toda terça-feira a gente gosta e trata de falar sobre personagens da Bíblia, porque a gente humaniza um pouco, né? Quando a gente pega a Bíblia, e até em outros debates a gente fala que não, porque eu nunca conseguiria chegar a ser 10% do que era fulano de tal, ou Elias e Eliseu. E é interessante, porque hoje a gente teve antenados a semana passada falando sobre atribuições e unção e tudo mais, pastor, apóstolo, bispo e tudo mais. Hoje em dia, de fato, não necessariamente nós temos profetas como era Eliseu. Hoje nós dizemos que nossos pastores são profetas, né? São a voz de Deus aqui, eles falam, são os nossos profetas de hoje em dia, os pastores. Mas naquele tempo, e é bom a gente contextualizar o pessoal, o que significava ser um profeta? Tanto que a gente vê Elias, ele era o cara, ele tivesse que matar, matava, né? Eliseu também não ficava atrás, ele ungia os reis, ungia até o rei da Síria, que não era rei de Israel. Qual era o papel do profeta? O que era o profeta? Só para a gente, né, o pessoal entender, quando a gente fala de profeta, não estamos falando do pastor Eliseu ou do pastor Elias, estamos falando do profeta. O que era um profeta naquele tempo? Vamos tentar contextualizar, pastor, o que significava ser um profeta? Ele é aquele que era comissionado por Deus, separado por Deus para fazer e manifestar ao povo a vontade dele. Em várias situações isso ocorreu. As figuras de Elias e Eliseu, elas tiveram um relevo muito importante e especial numa época em que o povo de israelita estava sendo contestado por outros povos com seus deuses. E alguns episódios são muito marcantes nisso, né? E em relação a Eliseu, por exemplo, a gente vê os sírios tentando dominar a Israel de alguma forma, e Eliseu foi contundente na mensagem que ele transmitiu ao rei e aos oficiais daquele reino. E a liderança dos profetas não era apenas, ou era espiritual naquele tempo, porque a gente vê a questão muito política dele mesmo, envolvida com os líderes e reis. O cara, para ser rei, tinha que ser ungido pelo profeta, senão não era visto pelo povo, pelo menos, ou pelo quem estava abaixo, como um rei. Ele tinha um peso também político, administrativo. Sem dúvida. Sobre o reinado. O próprio contexto social pedia essa natureza de atuação, né? Os reis consultavam a Eliseu. A gente vê os relatos bíblicos dizendo exatamente isso. Vai lá e pergunta, o que vai acontecer comigo, o que não vai? Eu vou morrer dessa doença, não vou? Uma preocupação que tivesse o respaldo da autoridade espiritual, mas numa interferência na vida material do povo. E aí tem muito filme até isso também, essa questão de você ver, vão para guerras, não sei o que, vai consultar um oráculo, em alguns casos, né? Você vê nos filmes que saem em cinema e tudo mais. E voltando para Eliseu, quem era o rapaz Eliseu? Ele era um rapaz, porque a gente vê quando Elias encontra Eliseu, na verdade, ele não estava procurando alguém, assim, não vou procurar alguém para ser meu discípulo ou nada. Jesus mostrou, esse é o rapaz, ele foi mais ou menos isso, e ele chegou com Eliseu e falou, quem era Eliseu, onde ele entrou, como é que era a casa, a vida, a família de Eliseu nessa época? Para chegar na família de Eliseu, eu queria dizer a você o seguinte, que eu aprendi na teologia que o Elias não foi um professor, mas Eliseu foi um excelente aluno. Elias estava tão focado no propósito dele, focado tanto naquilo que Deus havia chamado, enviado. Costumo dizer que Elias foi enviado e Eliseu foi preparado, né? Porque a história de Eliseu, ele foi preparado para tomar e suceder a quem foi enviado. E isso é uma responsabilidade interessante. É o que a gente vê as sucessões aí de pastores que hoje ocupam o cargo daqueles que iniciaram, que eram enviados, que hoje, né, está sendo substituído. E a história de Elias e Eliseu é um exemplo claro para os dias de hoje, em todos os aspectos. É um discipulado para todos nós, né, em relação à dedicação, a se lançar pela vontade do reino de Deus, porque você colocou algo muito interessante, dizendo o seguinte: por que não existem os Eliseus de hoje? Cadê os milagres daquele qual Eliseu fazia naquele período? Porque é claro que a Bíblia não traz todos, né?
apenas subsídios importantes para que nós possamos entender, nem de Eliseu, nem de Elias, nem de Eliseu, mas o que traz é interessante porque nós, como protestantes, nós entendemos que tudo aquilo ali é um discipulado para nossas vidas. Nós entendemos que aquilo não é uma história, é uma realidade para nossas vidas hoje. Então nós começamos a aprender com as atitudes desses homens, como Elias, como Eliseu, e Eliseu é claramente uma dedicação, porque ele, além de ter sido chamado, ele teve que ter a perseverança de ser educado para assumir aquele cargo. E é hoje que a gente tem muita dificuldade. Às vezes você traz uma pessoa, ela já está desejosa de sentar no teu lugar. Ela está pensando já, quero pastorado, ela não está preparada para ter a perseverança de galgar aquele cargo, se posicionar, deixar Deus trabalhar. Eliseu teve essa perseverança e foi sendo educado para assumir a posição do enviado. E já foi lá na frente também, a gente vai falar, eu quero abordar essa questão que eu acho que no primeiro bloco nem vou trazer, porque já estamos no finalzinho dele, tem que ir para rápido break, mas eu deixo talvez os últimos 2 blocos para a gente falar sobre a questão da sucessão, né? Que a maioria das perguntas do pessoal na internet foi em cima disso. E foi interessante que elas falaram dos 2 lados também. Em outras questões, claro que se a gente fosse trazer para o dia de Elias, Eliseu, tinham pessoas falando, claro, existem hoje em dia muitos Elias apressados, não sei o quê, Eliseu, quer dizer, soube esperar. Mas também algumas pessoas falando, poxa, mas também tem uns Elias aí que já está para, né, Matusalém já e não larga o negócio, né? E o Eliseu já tá trabalhando, já está fazendo forte, já está com uma história até um pouco mais, né, destacado e tudo mais, e o Elias não quer largar o osso. Muitas pessoas também falam disso, né? Então a gente vai ter que abordar tudo isso. A gente vai para um rápido intervalo, voou esse primeiro bloco, mas eu queria ainda voltar falando um pouco sobre quem era o Eliseu, né? A Bíblia fala que quando Elias achou ele, estava trabalhando no campo com 12 pares de bois e a gente vê pessoas falando, nossa, ele era riquíssimo, 12 pares de bois, né? A gente vai falar isso, 12 pares de bois faz uma pessoa rica, era isso? Um boi, quanto valia um boi na época? Alguma coisa assim. Vamos entender um pouco mais sobre quem era o profeta Eliseu. E olha a nossa pergunta para você. Você tem um mentor espiritual? Então, fazer essa pergunta pela internet para todo mundo. 62% das pessoas dizem que sim, e 38% das pessoas dizem que não. Estão estudando aí, não tem ninguém acima ainda para consultar, vamos dizer assim. Fique antenado na geral, que daqui a pouco a gente volta para falar um pouco mais sobre o profeta Eliseu. E você também, pregador mirim, que está em casa nos assistindo, se você quiser mandar o seu vídeo, como fez o nosso amigo aqui, mande para cá, para as Boas Novas, que você também poderá ser um dos 100 pregadores mirins que vão vir aqui até o centenário, né? Mande seu e-mail para Boas Novas ou também o seu vídeo, para que você também possa vir aqui participar do nosso programa, amém? Quarta-feira, 1º de junho, 3 horas da tarde, em frente ao Congresso Nacional, vai ser uma grande manifestação. Quem é de Brasília, quem é dessas áreas adjacentes aí a Brasília, você não pode perder. Tá vindo caravanas de tudo que é lugar do Brasil. Vai ser um evento marcante, onde vamos exercer o nosso direito de manifestar a nossa opinião. Essa lei não tem em lugar nenhum do mundo que querem botar na goela do povo brasileiro o PL 122, o projeto de lei 122, que visa, não é homofobia. Homofobia já tem lei. Se alguém cometer uma violência contra o homossexual, vai para a cadeia. É o projeto do privilégio e não da homofobia, e querem criminalizar a opinião e querem, com esse projeto, lá nas entrelinhas, dizer que a Bíblia é um livro homofóbico. Nós não podemos aceitar. Nós vamos estar lá para marcar a nossa posição contra esse projeto. Espero você. Estamos de volta no Antenados na Geral, falando hoje sobre o profeta Eliseu. Cara que, né, sucedeu Elias, muita responsa, pegou camisa 10 aí da amarelinha, vestiu, mas também teve um grande ministério. E a nossa pergunta para você, a nossa enquete, para que você participe com a gente é: você tem um mentor espiritual, assim como Eliseu teve Elias, que o discipulou?
Você no seu ministério, galgando, estudando, você tem alguém também que está lhe discipulando, que é um mentor espiritual para você? Ligue para a gente saber um pouco da Parcial, entender um pouquinho melhor esse quadro aí de quem nos assiste. E eu estava falando sobre isso aqui no último bloco. Elias, quando encontrou Eliseu, ele estava no campo trabalhando com 12 pares de bois. Então, e eu vi comentários até na internet, conversando com pessoas, olha, ele era rico, um cara de boa, né? Tinha uma vida tranquila, confortável, 12 pares de bois. O que era 12 pares de bois, pastor? E eu até pergunto, porque eu me lembro de uma viagem para o Egito que meus pais fizeram, e é até engraçado. No Egito, hoje em dia, isso é hoje em dia, não era naquele tempo. Um camelo é como se fosse um carro aqui. Então, né, as pessoas trocam, vamos trocar. Queriam até, no caso, comprar, acho, o cabelo da minha mãe. Tem uns negócios doidos lá, né? Ela comprar, vamos trocar por 2 camelos, é muita coisa, vale a pena. Pessoal, aí eu falei, gente, hoje em dia, 2 camelos é que nem carro. Naquele tempo, 12 pares de bois era né? O cara tinha muito carro, aí tinha que ter uma garagem muito grande, né, pastor? Tinha uma vida confortável, Eliseu. Tinha. Uma coisa importante dentro dessa correlação da história de Eliseu está baseado nos seguintes pontos. Primeiro ponto, ele tinha uma sustentabilidade sólida. Ele tinha a sua família, ele tinha seu pai, ele cuidava do rebanho de seu pai, inclusive. Uma outra nota muito importante, além dessa estabilidade que ele já tinha, era o seu trabalho. Ele era um cara compromissado, ele não era um cara desocupado. Uma coisa que é importante nós sempre frisarmos é o seguinte: Deus nunca chama ninguém desocupado, Deus nunca chama ninguém parado. Algumas pessoas, quando assumem um ministério, elas acham que devem viver somente na dependência dele. Não, Deus, ele chama pessoas compromissadas. Você vê o caso de José, que cuidava das ovelhas do seu pai e que Deus vocacionou. Você vê o chamado de Jesus com seus discípulos, todos estavam ocupados quando Deus o fez. Pois bem, Eliseu, ele foi um cara que Deus vocacionou para que pudesse exercer o ministério, porque ele já tinha comprometimento com aquilo que fazia. Deus, quando direciona Elias para focar Eliseu, é porque Deus já entendia na sua onisciência de que Eliseu era um cara compromissado e tinha responsabilidade. Primeiro ponto, ele abole, ele tira ele focaliza não somente aquilo que ele tinha como responsabilidade social, pessoal, mas ele prioriza e aceita a chamada de Deus, quando Elias o convoca para o chamado. Outra nota interessante que eu queria aqui pegar a carona com os 2 pastores, bem rapidinho, que eu sei que o bloco corre rápido, é o seguinte: a questão do profeta. O profeta, na verdade, ele, como foi muito bem falado pelo pastor Joel, ele é um porta-voz de Deus. Qual é a incumbência do profeta de hoje, nós pastores? É anunciar a vontade de Deus para aqueles que nos ouvem. Hoje nós estamos em uma escassez de profeta, porque na verdade, profeta não fala o que o povo quer ouvir, profeta fala o que Deus quer falar. O grande conflito hoje é nós vermos pessoas que estão disponibilizadas a sofrer a retaliação do ministério profético, de ser um profeta. Porque você vê um dos grandes profetas que eu posso colocar no paralelo, o homem de Deus chamado Estevão. Quando ele ministrou a palavra, a Bíblia diz que todos tampavam os ouvidos. Nem sempre o profeta será ouvido. Isso é uma nota muito interessante. E Deus, quando chama Eliseu, através da pessoa do Elias, era exatamente para poder contrariar uma época pecaminosa. Israel estava em pecado, Acabe tinha destruído a nação, Elias havia passado por um momento muito trágico na sua vida, e Deus precisava de alguém. O que eu aprendo aqui com isso também, André, que é muito interessante, que Deus sempre vai depender de um porta-voz. Todos que estão nos ouvindo, os ministros, os colegas, os pastores que estão nos ouvindo, entendam isso. Deus precisa de uma voz, Deus precisa de alguém para usar e para falar contra a realidade presente. Então Deus, quando olha para Eliseu, Deus não somente vê um rapaz pacato, tranquilo, até porque eu entendo que ele já tinha uma idade madura, mesmo exercendo a sua subordinação a Elias, durante um período de quase 20 anos, porque ele acompanhou Elias, ele serviu a Elias, ele se submeteu à ordem de Elias, ele carregou a mala de Elias. Olha bem, o discipulado é importante para gerar ministros fortes, pastores fortes. Pastor, você disse que ele era pacato. Será que era? Eu vejo algumas atitudes dele de alguém que tinha iniciativas, um temperamento. Por exemplo, no episódio da morte dos 42 jovenzinhos lá, né? A gente não tem tantas informações para afirmar isso ou aquilo em relação àquele episódio. Mas o que está relatado é que os 42 morreram porque os chamavam de calvo, de careca, que ou seja.
Então, foi uma reação. Vai mexer com o profeta de Deus, querida. Vai chamar ele de careca, vai. Mas veja Olha bem, aí. veja bem, o profeta... Eu acho que ele não era tão pacato assim, não. Até porque Deus quando chama Eliseu, eu entendo assim, Deus quando chama Eliseu, ele já sabia das características de Eliseu para o ministério. Suceder, na época em que ele sucedeu Elias, você vê um pós-Josabel, entendeu? Josabel era terrível. Então você tinha toda uma geração ali contaminada ainda, não é por... Então ele vivia ainda um pouco nessa Exatamente, contaminação por de tudo outros aquilo que foi deuses e tudo semeado mais. por Jezabel. Havia uma falta de temor pelos profetas de Deus a ponto de eles matarem. O profeta era uma autoridade, sim, ao ponto de ter que começarem a fazer escola de profetas de Deus novamente. Você vai encontrar Eliseu na caminhada dele, cruzando com vários jovens da geração dele, não é? Até que tentam impedi-lo de... Impedir não, tentam... Elias vai para ali, vai para Jericó, você vai com ele, não é? Aí Eliseu, não, calma aí, rapaz, eu sei, fica quieto e tal, tentam impedir. Então havia uma geração inteira, não é? E eu creio que muito desses querendo suceder Elias, porque a escola de profeta estava preparando os meninos para serem profetas da época. Havia então uma eleição de Deus, porque Eliseu tinha umas características totalmente próprias para o que Deus queria. Uma delas era a autoridade, vê que no final da vida de Eliseu, doente, para morrer, Joás vai até ele, o rei vai até ele, olha para ele, olha o que esse rei diz: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Ele diz nada mais que menos: o Senhor foi para Israel como um exército. Não era assim também tão fraco, não. Eliseu, a porção que ele recebeu foi dobrada mesmo. O rei fala: o Senhor foi como um exército para Israel. E quando ele já velho, doente, debilitado, ele manda o rei preparar a flecha para lançar, que era acerca da vitória contra os inimigos. O rei lança com pouca força, ele chama a atenção: não era isso. Tem que lançar mais flecha, mais vezes, com mais força, com mais... Olha, doente, debilitado, mas com unção, com autoridade. É o que está faltando. As pessoas hoje olham para uma pessoa idosa, que é profeta, e já não dão a credibilidade que tem que dar. Por isso é que não há discipulado, por isso que não há. Mas por isso é que não há discipulado. Eu queria só voltar um pouquinho, mas eu queria só voltar um pouquinho também, pegar 2 pontos que eu achei muito interessantes, só para eu também aprender, que eu estou aprendendo muito com o programa de hoje. A questão hoje também que a gente vê em igrejas, e muita gente querendo galgar e ser presidente, né, e chegar naquele ponto de igreja. Mas quando eu puxo um pouquinho, eu vou voltar até para Elias. Você vê o papel do dia a dia mesmo do profeta. Não era qualquer pessoa que queria ser profeta, não. Acho que tinha até pessoa que... não, o quê? Eu ser de Elias está louco, porque Elias era chamado para chegar na frente de rei e falar: tu vai morrer. Os jovens seguem a Elias de longe. E ele sabia os filhos dos profetas vão de longe. Tanto é que quando Eliseu volta sem Elias, cadê Elias? Elias foi tomado. Eu vou procurar. Elias, não vai não. Não vai, vocês não vão achar. Quer dizer, eles queriam procurar Elias, mas de longe. Eles seguiram de longe, não tiveram a coragem que Deus enxergou em Eliseu de seguir Elias de pé. Porque Elias era jurado de morte, queridos. Mas esse era outro enfrentamento. Mas que falar, esse é outro enfrentamento que ele teve. Exatamente. Porque Elias, pela situação que foi elevado aos céus, ninguém estava acreditando que a história que ele estava contando fosse verdadeira. Esse camarada sumiu com o profeta. Então tem que dar conta dele. Ele enfrentava isso também e soube sair-se com a autoridade que ele recebeu do Senhor. Ele começa o ministério mudando uma cidade inteira. Ele muda Jericó. O povo da cidade de Jericó fala: olha, nós estamos numa terra muito boa. Aqui é um lugar muito bom para se viver, conhecido como a antiga cidade das palmeiras. É um lugar muito bom, Eliseu, mas olha, essa água aqui é uma água ruim. É uma água ruim e ela provoca a esterilidade da terra. Eliseu, então pega sal. Vai lá. E ele vai lá, coloca sal sobre a fonte das águas, profetiza, e a água fica completamente potável. Olha que tremendo. Acabou. Eu quero só entrar o seguinte: o período de Elias é um e o período de Eliseu é outro. Quando Eliseu assume a posição de Elias, ele já encontra um reino totalmente derrubado pelo profeta, vencido. Baal foi destruído, Astarote foi destruída. Naquele período em que Elias, de transição de Elias enfrenta uma situação muito mais severa, porque Jezabel era uma mulher sem piedade, tudo para ela era matar, era consumir, e a vontade de Jezabel era matar Elias, era destruir a vida de Elias. Então ele confronta, o pior confronto foi de Elias.
Depois Eliseu vem na responsabilidade da continuidade ao processo em que Deus determinava para aquela situação. Então, a história, quando a gente faz o comparativo da personalidade de Elias e a personalidade de Eliseu, é uma preocupação, porque são épocas distintas. A apostasia se manifestava tanto em Samaria quanto em Judá. Estava totalmente dominada por esse Deus, o qual Acabe traz, chamado Baal. E hoje, eu quero reportar isso para o dia de hoje, nós estamos vivendo um Baal dentro das igrejas. A gente está esquecendo esse detalhe. Por isso Deus está clamando no deserto aqui, dizendo, cadê os profetas? Reage aí. Porque estão substituindo a glória de Deus por artifícios que você vê. Pessoas que estão levando para dentro de casa coisas que são cultuadas e que naquele negócio vai levar o poder de Deus para dentro das casas. É isso que Elias confrontou. Por isso havia naquela época sacrifícios humanos, haviam N situações, prostitutas de cultos, porque dizem que Elias brigou contra 450 profetas de Baal, direto, mas indiretamente é mais 400 de Astarote, que pedia a Astarote, mulher de Baal, para interceder a Baal que chovesse. Então a gente, na verdade, Elias estava indo muito além de destruir um Deus só, estava destruindo dois, e um principado muito forte. E hoje nós estamos vivendo essa realidade, André. Nós estamos vivendo uma realidade que a glória de Deus não é substituída. Você não vai levar um grampo para casa. Esse é um Baal dos últimos dias, viu, querido? Levou um grampo para cá dizendo que aquele grampo vai mudar. Uma certa feita, me permita dizer que uma certa feita, já viu aqueles pirulitos que é igual um chapeuzinho? Aquele cabinho de pirulito, dizendo que aquilo era o cajado de Moisés. Dependendo da doença, você tinha que comprar uma quantidade maior para substituir. As pessoas compravam aquilo, mas o púlpito era lotado daquele negócio. As pessoas compravam aquilo crendo que aquilo ali era um milagre. Aquilo é Baal. Aquilo é um Baal. É o Baal dos últimos dias. Então hoje Deus busca os Elias, busca os Eliseus de hoje, porque realmente estamos vivendo essa etapa. Tá, a gente vai para um rápido break aqui, obrigado. Tá forte o programa hoje, tá profético o negócio. Você tem um mentor espiritual? É a nossa pergunta enquete para você de casa. 65% das pessoas dizem que sim e 35% das pessoas dizem que não. E no último bloco a gente vai falar também qual a importância de ter, um mentor espiritual, alguém acima. A gente vai tocar nisso também. Fique antenado na geral, que daqui a pouco a gente volta com mais de Eliseu aqui no Antenados na Geral. História, bastidores, campeões do centenário e as últimas notícias sobre o aniversário de 100 anos da Igreja Assembleia de Deus em Belém do Pará. Jornal do Centenário, de segunda a sexta-feira ao meio-dia. Eu e você temos um encontro especial aqui na Boas Novas. De volta no Antenados na Geral, nosso terceiro bloco, falando sobre Eliseu. O papo tá muito bom, vou acelerar aqui, tem muita coisa para falar, muita pergunta ainda. Mas, pastor, você ia falar alguma coisa ainda no último bloco, Sim, eu queria falar uma coisa muito importante, baseado no que o abnegado pastor Joel falou. Uma coisa importantíssima nós tomarmos cuidado hoje.
Quando eu falei sobre a personalidade de Eliseu, falando que ele era um cara pacato, nós vamos ver o seguinte: personalidade não contradiz com autoridade. Jesus, ele era um homem manso, rico de amor, mas quando foi necessário bater nos mercenários do templo, ele bateu. Moisés, ele era um homem manso, mas quando teve que estabelecer a sentença do juízo de Deus, ele estabeleceu e os rebelados de Coré morreram. Então, autoridade é diferente de personalidade. Eliseu, ele era um homem comunicável, ele tinha um relacionamento social. Elias, ele era um homem mais solitário. Então, se nós trabalharmos nesse campo de Deus sempre chamar pessoas com a mesma personalidade, vamos entrar em um conflito, porque senão iremos entender que todos devem falar como eu falo, pensar como eu penso, e não é assim. Esse é um confronto. Os 12 discípulos, dentro da psicologia, os 12 discípulos tinham temperamentos e personalidades diferentes. Então Deus sempre pega os seus indivíduos isoladamente dentro das suas próprias características para que eles exerçam a autoridade do seu ministério. Isto é importante, não contradizendo o meu abnegado pastor Joel. Porém, Eliseu, ele era um homem mais flexível. Falei para provocar mesmo. Obrigado, pastor, obrigado. Ele era um homem flexível, ele era um homem que dava atenção às viúvas, ele se preocupava com a necessidade. Você vê a sunamita que abençoa ele, prepara para ele uma casa, ele fala: o que eu posso fazer por ela? Ele era um homem flexível. Agora, uma outra nota muito interessante, importantíssima, que eu acho que seja uma das grandes colunas desse debate, eu até falei aqui com o André quando estávamos lá no camarim, né? Eu falei o seguinte: Eliseu, qual é a posição de Eliseu para a nossa realidade presente? Elias, ele confrontou uma época de idolatria pesada, uma época em que Baal, Acera e todos os seus profetas, até por compra de Jezabel aos profetas, gerou um desconforto, descaracterizando a Deus. Agora, o que cabe a nós fazermos nesse tempo presente? Entra uma questão muito importante. Nós estamos confrontando a este erro presente? Nós estamos falando contra? Ou estamos com medo de perder a popularidade? Ou estamos com medo de entrar no confronto? Esta é uma questão. Eliseu, ele assume um ministério para poder manter a visão e o propósito de Deus naquela nação. Eu acho que cabe a nós, como Eliseus do tempo presente, mantermos a ordem e aquilo que Deus está estabelecendo para os tempos de hoje. Não, tem tanta pergunta aqui, eu acho que a gente já está, esse é o terceiro bloco, já está quase na metade, acho, do terceiro bloco, e eu sei que o que vai tomar agora, que é muito importante, o que mais tem de pergunta na internet, é a questão agora, que a gente até tocou no começo, da sucessão, né, que muitos falam, eu até brinquei, eu falei, tem um erro dos dois lados, um erro é querer, eu quero logo, e muitas pessoas hoje em dia, pelo menos mandaram perguntas, indicando, não sei se é um erro, ou, né, de falar, poxa, André, mas também às vezes tem muitos pastores e líderes que são cabeça, que demoram muito e a igreja está murchando, não tem o mesmo ritmo, e aquele pastor quer trabalhar, e muitas das vezes acaba naquilo que a gente chama de racha, né? Rachou a igreja, ou o pastor que queria ter um trabalho mais dinâmico foi para outro porque não tinha espaço naquela igreja. Eu quero até perguntar aos pastores se ele vê isso como um erro também ou não. E também trazendo uma abordagem que eu falei no último programa, que eu acho fenomenal, às vezes nessa questão que o pessoal fala racha, mas no olhar de Deus as coisas, do jeito que Ele faz, não é como a gente olha às vezes, né? E uma vez eu vi uma comparação que eu achei fenomenal. Por exemplo, a gente está para comemorar o centenário da Assembleia de Deus agora, e eu falei isso no último programa, e ela saiu da Igreja Batista, né? Os missionários que vieram e vinham com a questão do pentecostalismo, falar em línguas, os dons de línguas estranhas, que não era tão bem visto, vamos dizer assim, na doutrina batista, e dali eles saíram, que se fosse hoje em dia o pessoal falou, tá vendo, rachou, quebrou no meio, e não foi bem assim, né? E o pastor estava falando, uma mãe na gestação, depois que chega o 9º mês, o corpo da mulher expulsa o corpo da criança, e o corpo da criança é natural, uma coisa não é forçada, é natural, e a criança sai. Por quê? Porque se depois de 9 meses de gestação a criança não sair, o corpo da mulher não expulsar aquele feto, os dois morrem, o corpo que está aqui dentro e o corpo da mulher morre. Então às vezes é algo natural de Deus, de não, chegou 9 meses de gestação, vá para o seu caminho, é hora de dar o parto, né, com a bênção, vá e continue. Por quê? Porque os dois vão ser abençoados. Para se manter as duas vidas, né, com saúde, tem que ter o parto. E eu vejo um pouco também por aí, não vejo só na questão de não, eu reparti, mas o pastor tem autoridade e amaldiçoou, e a gente vai falar disso também, de maldição aqui, que Eliseu, né, amaldiçoava e acontecia, mas... Nesse exemplo que você está dando,
nós vemos a expansão, o crescimento do reino de Deus. E as denominações coexistem fraternalmente. Eu acho que a crítica que foi feita é em relação a movimentos menores que significam, na verdade, uma autopromoção de determinadas pessoas, o desejo de verem realizados os seus quereres pessoais e não exatamente a expansão do reino de Deus. Porque uma denominação como a Assembleia de Deus, nossos irmãos da Assembleia de Deus, é uma potência no Brasil, no mundo, não é? E isso significou crescimento e expansão. Não é o caso de outras situações. Mas esse crescimento, vamos trazer isso, ele não se deu de imediato. Aí eu queria agora aqui fazer como pastor provocar. Por quê? Porque eu sou de uma denominação respectivamente menor. Entendeu? Então, a Assembleia de Deus também começou pequena. Ela também não começou com isso tudo que se tem 18 hoje. 18 pessoas. Então, se na época fosse agora, como o pastor André falou, se fosse agora, o que iria acontecer? Iam falar que é rebeldia, porque não, tá vendo? Só tem 18 pessoas ali, viu? Saíram daqui que tinha 500 e foram para ali. Tá vendo? Que chamam de fundo de quintal. É fundo de quintal. Só que havia um propósito de Deus, como há hoje para algumas igrejas também. Porque Elias, quando ele vai ungir Eliseu, ele recebe uma ordem de Deus. Olha, vai, unge Jeú, rei, unge fulano para tal coisa, e unge Eliseu em teu lugar. Ele tinha consciência de que aquele rapaz seria o sucessor. É difícil isso. O que falta hoje é exatamente os pastores entender que alguém vai suceder ele. Eles acham que são eternos. Eu só quero dizer o seguinte: essa aqui é a verdade. A sucessão aconteceu quando Elias já não estava mais. A sucessão de Moisés por Josué só aconteceu quando Moisés já não estava mais. Eu acho que a depreciação da idade hoje é um fator que a gente precisa se preocupar. Sim, mas ele preparou para isso. Não, eu quero colocar. Ele tinha consciência. Não estou indo contra a questão dele ter sido preparado e ter sido avisado. Porque o que acontece nos dias de hoje é o seguinte: a pessoa começa a chegar numa determinada idade, e aí Deus levanta o pregador mais jovem, que está lá pregando e está levantando a igreja. Eu, como pastor, digamos, com a idade avançada, e entendo isso na vida dele, eu vou permitir que ele me coopere e junte comigo para que ele seja um vaso e eu seja outro. É um ponto. Não posso, o que não pode acontecer é, nessa sucessão, ele, na sua ansiedade, achar que já está na hora de me jubilar e me tirar porque ele quer assumir o cargo. É isso que acontece, infelizmente, no dia de hoje, com relação à sucessão. A sucessão não é mais o Senhor que está fazendo a sua, vamos dizer, a mixagem da sucessão, mas os homens já estão impondo a sucessão, porque você já não presta mais, porque tem cabelo branco, porque já está com uma idade avançada. Eu estou dizendo isso, eu estou puxando sardinha. Não. Veja bem, só para mim poder esclarecer. Eu tenho um pastor, eu sou pastor presidente de uma igreja, porém o meu pastor, até hoje, quando ele chega em nossa igreja, porque ele vai lá, ele foi o pastor que me preparou para Jesus, que me batizou, que me noivou, que me casou, que me consagrou a diácono, que me consagrou a pastor. Ele é o meu pastor, cabelinho branco. Ele chegou na igreja, a consideração final do culto é dele. Eu, pastor, o que o senhor quer falar? Se eu gostou de alguma coisa, não gostou? Eu sou o pastor presidente ali, porém há uma submissão. Porque o que eu vejo, e ele entendeu isso. Deus fez a mixagem. Exatamente. Ele entendeu isso. Ele falou: olha, não, filho, você tem uma chamada de Deus. O que falta, às vezes, isso, hoje, o que falta, às vezes, é isso. Os pastores também entenderem, às vezes, não é? Que existem na igreja deles, Eliseus, que vão ser o sucessor. E uma coisa que a gente vai trazer, que eu quero... Vamos tentar abordar os dois lados. Porque, para mim... Que a gente vê na Bíblia também, realmente, Eliseu pegou a partir que Elias morreu, não estava mais lá. Mas não necessariamente tem que ser assim hoje. O pastor não tem que morrer para outro suceder. Não é porque está na Bíblia que tem que ser... E existe, sim, às vezes, dificuldade. Possa ser que a igreja morra antes, né? Me dê uma permissão de um segundo. O grande problema de hoje, geral, eu sou um pastor novo, graças a Deus, bem jovem como você. Estou na casa dos 15. Estou chegando lá, graças de ministério, né? Mas uma coisa muito importante é o seguinte: é a confusão que existe na mente dos líderes a respeito de rebelião. O que é rebelião que é racha? Olha bem, você vai ver Israel, que era uma unidade, uma só nação, intacta, no reinado de Saul, de Davi e de Salomão. No reinado de Roboão, Deus prediz a divisão, por causa da besteira de Roboão. Às vezes nós vemos ministério quebrando aí por causa da besteira do líder. Nós temos que aprender isso, senhores. A própria perseguição em Atos dos Apóstolos. Só um minuto interessante. O líder fez a besteira e Deus falou: eu vou dividir a nação, 10 será do norte e 2 será do sul. Olha bem,
vamos tomar cuidado com a interpretação. O problema do povo hoje é interpretar a Escritura Sagrada. O que é o quê? Olha bem, Deus rompeu a nação e dividiu em duas. Foi rebelião de Jeroboão, sim ou não, senhores? Eu tenho mestres aqui. Não. Deus dividiu a nação usando o profeta Aías para dizer, você assumirá 10 povos. Então vamos entender o seguinte, aonde que é rebelião? A questão do livro de Números, se não me falha a memória, me ajudem os pastores, por favor, na rebelião de Coré e seus filhos, ali foi uma rebelião, porque foi induzido no coração de Coré o desejo de tomar a posição de Moisés. Ele queria tomar a posição. O problema de hoje de muitos pastores da atualidade, eu sou um conflitante a respeito disso, é de gente despreparada, desqualificada, sem estrutura nenhuma, querendo abrir igreja. Isso está errado. Exatamente. Não existe discipulado, não existe preparação. Você tem que ter um mentor. Eliseu, ele serviu a Elias. Os 12 apóstolos serviu a Jesus 3 anos. Tem que ter um histórico. Olha bem, tem que ter um histórico. Tem que. Apóstolo Paulo, o grande homem do Novo Testamento, o mega homem do Novo Testamento, ele só começou o exercício do seu ministério depois que esteve em Jerusalém durante anos. Ele se rendeu a Jesus na visão do caminho a Damasco. Ele pregou uma única instância, foi para a Arábia, ficou quantos anos lá na Arábia, senhores? 3 anos, aprendendo com quem? Jesus. Ele recebeu revelações. Depois foi para onde? Pedro, estou aqui. Ele ficou em Antioquia, segundo a história, quase 10 anos para poder então fazer a primeira viagem missionária. O problema de hoje, nesses rachos, é de gente desqualificada, despreparada, sem instrução, querendo abrir igrejas. Exatamente. Esse é o grande problema. Tá forte, legal. Vai para um rápido break aqui, depois a gente volta. E acho que está sendo interessante a gente também esclarecer isso, né? Nem todo racha é racha, né? É quebra. Às vezes não fez besteira. Deus fala assim, divide porque é melhor que vai crescer os dois, porque se ficar junto é que nem fé dentro da mão. Os dois vão morrer, não vai dar certo, vai ter briga e não vai chegar em lugar nenhum. Você tem um mentor espiritual? Olha a nossa parcial, 72% das pessoas dizem que sim, 28% das pessoas dizem que não. A gente vai apanhar muito com isso aí, o pessoal vai mudar e-mail. André, tu quer dizer que pode rachar? Não é isso não, querido, aprenda bem. Não tem nada. Vamos fazer um programa só sobre isso também, para você esclarecer um pouquinho melhor. Daqui a pouco a gente volta para o último bloco do Antenados na Geral. Fica aí. Assim como em 445 a.C., Neemias levou o povo a reconstruir as muralhas de Jerusalém, assim está sendo em pleno século XXI. O povo de Deus construindo um local para 20 mil pessoas adorarem a Deus. Eu faço parte dessa história. Eu faço parte. Eu faço parte. Nós fazemos parte. Eu faço parte. Eu faço parte. Seu Cabeça para Cima de hoje falando sobre a importância da Bíblia. E para falar desse assunto conosco, temos Eudes Martins, que é assessor de projetos especiais da Sociedade Bíblica do Brasil e é também pastor. Também Lívio Renato Barbosa, pastor da PIB de Vila Valqueire e coordenador do curso de missões do Seminário Teológico Betel. Completando o nosso time de hoje, Peter Esteves, docente internacional do Ragai e diretor da Liberta e Consultoria. Não poderia faltar boa música e hoje conosco Nani Azevedo. Não perca, às 22 horas, pela Rede Boas Novas de televisão, Cabeça para Cima. Mude, tente mudar. Cabeça para cima. Salve, galera, tava aqui distraído, preparando o nosso programa Você Quer Música Boa? Não perca o Galeria Clipe de terça a sábado, às 17h30, aqui na Boas Novas. Eu e você.
Jesus! Estamos de volta no Antenados na Geral, falando hoje sobre a sucessão aí de Eliseu com Elias e trazendo para os dias de hoje. Aí o negócio ficou forte demais. A nossa enquete para você, esse é o último bloco, última chance de participar. Você tem um mentor espiritual? Volte no final desse bloco, a gente dá o resultado final. A gente estava continuando aqui, acho que todo mundo queria falar um pouquinho, mas a gente está abordando mesmo a questão do esperar até quando e também quem está lá em cima, quando está na hora de me jubilar, de passar à frente. Claro que a gente pega, na época bíblica, vamos dizer assim, tinha aquela questão até, enfim, tinha muita questão do ancião, né? Do presbítero, que é tido como ancião, de ensinar e passar aqui. Então, quando ele morria, outro vinha e sucedia, assim como é feito com reis. Quando um morre, vem um outro. Mas hoje em dia, a gente trazendo para o dia de hoje, querendo ou não, existem igrejas, várias denominações e tudo, que precisa de uma certa também velocidade e entusiasmo dentro de uma igreja. A partir do momento que a igreja vai começando a desacelerar, não por questões, vamos dizer assim, da idade do pastor, porque tem muito pastor hoje que tem o cabelo branco e o cara é mais rápido que muito garoto de 15 anos. É questão da mentalidade mesmo, de não, já está na minha hora, então eu não preciso já contrapor, bater com algumas coisas que eu já sou de idade, não preciso mais me expor e tudo mais. E acaba desacelerando também algumas igrejas. E como é que a gente pode ver também exemplos bíblicos de pastores que estão hoje na liderança, que tem que entender de não apenas o momento dele sair, mas de preparar alguém, que eu acho um dos maiores problemas de sucessão hoje, não é que o pastor, o presidente, que está lá em cima, não quer perder o mando dele, é que ele olha para baixo e quem é que está preparado? E aí de quem é o erro também? É do pastor que está lá em cima, André, de não preparar ninguém para a sucessão, como Elias fez com Eliseu, que eu acho que isso é 50%, 50% também. Me perdoe a minha impulsão, né? Minha impulsão. Eu sou um cara naturalmente tímido, mas diante dessas perguntas assim, me acelera a alma. O André hoje está impulsivo. A grande questão é a seguinte, quem está disposto a ir? Eu acho que o grande problema hoje são os sucessores, que não tem. Você vê quando... Mas por culpa de quem? Você acha que o líder não prepara um sucessor? É da voluntariedade, André. O sucessor, primeira coisa... É o sucessor, cadê o sucessor? sucessor? Como é que Eliseu era conhecido? Como aquele menino que deitava água na mão de Elias. Jesus. Tenta entender isso aqui, olha só. O Elias ficava assim, Eliseu, eu estou com sede. Eliseu ia lá e... Não, o detalhe não é esse. Cadê as pessoas para fazerem isso hoje? Pastor, cadê? Um detalhe é o seguinte, não é? Jesus... A pessoa fez um curso teológico, me licença, fez um curso teológico, não é? Chegou na igreja, pastor, terminei meu curso teológico, quero pregar. Aí o pastor põe para pregar, começa a pregar um monte de bobagem, que tem teologia e teologia, tem curso teológico e curso teológico, aprende um monte de besteiras, às vezes, cria ideias que não tem nada a ver de Bíblia, e começam a pregar. O pastor chama meu filho, vem cá, isso não é assim não, pastor. Acabei de me formar agora. Porque o teólogo meu professor... Que professor? Eliseu não tinha nada que ver com os outros, tinha que ver com Elias. Daí que Elias fala, rapaz, você não tem que olhar para mais nada, a não ser para mim. Aí você vai receber porção dobrada. Hoje está faltando olhar para o profeta. Olha-se para tudo. Olha, e o movimento foi forte, hein, André? Carros de fogo, cavalos de fogo. Imagine isso hoje, meu pastor Joel. Imagine isso hoje. O pessoal queria ver que cor era o cavalo. Verdade. Quanto de labareda tinha, que cor eram as labaredas. Iam querer detalhes para contar depois. Menos olhar para o profeta. Olha, é interessante, tem que olhar para o profeta. É interessante nós falarmos da questão de época, né? A época de Elias, a época de Eliseu e a nossa época. Nós vivemos hoje numa situação em que isso enraizou na igreja. Essa falta de responsabilidade, essa ansiedade de ser o que não tem condições de ser, e as pessoas se lançarem de qualquer maneira, vão ver o que vai dar, né? E N situações. As pessoas não contam mais, André, com a experiência do seu líder. Você colocou uma enquete aqui que é muito interessante e fundamental hoje dentro da igreja. Será que a pessoa foca no teu líder? Se ele foca no líder, então ele começa a aprender com o líder. E se você está disposto a aprender com o líder já começa a perceber que há algo diferente. Marco, isso é tão sério que a Bíblia diz que os pastores apresentarão as ovelhas a Jesus. Os pastores apresentam. Hoje o que mais se escutam é de pessoas dizendo que é interdenominacional. Quem é o seu pastor? Eu sou interdenominacional. Então não tem pastor. Quem vai apresentar essas pessoas a Jesus? Pastores, um detalhe importante está no Evangelho de São Mateus, capítulo 9, verso 37 a seguir. Jesus falou assim: a seara é muito grande. Seara é grande. Tem muita obra para fazer, mas cadê os ceifeiros? Eu acho que o grande problema dos pastores hoje de formar líderes é exatamente naqueles: estão dispostos a me seguir?
Jesus, quando chamou os discípulos, falou: vem, me siga. Eles largaram tudo que estavam fazendo e seguiram a Jesus. Elias, quando lança a capa para Eliseu, Eliseu não pensa duas vezes, ele segue a Elias. Davi, quando entrou na caverna de Adulão, os 400 homens que estavam ali, depressivos, caídos, quebrados, falidos, não pensaram duas vezes em estar subordinados a Davi. Quando você vê Jefité indo para a terra de Tobi, os levianos que ali estavam verificaram em Jefité uma autoridade e seguiram a Jefité. Eu acho o seguinte, que hoje para formar obreiros, Deus está precisando, eu falo até no sentido mais feio da expressão, Deus está precisando selecionar pessoas que estejam dispostas a seguir a visão, a seguir o propósito, a seguir a rota. Eu acho que os problemas dos pastores hoje é preparar discípulos, porque as pessoas hoje não estão mais querendo estar debaixo de autoridade. Eu preguei isso ontem. Estar debaixo de autoridade é se submeter à liderança, é estar debaixo da visão, debaixo da ordem, debaixo da palavra daquele que O assunto realmente é muito complexo, porque eu agora vou no contraponto, André, que é a questão de alguns que estão nas suas funções pastorais não querem largar mesmo. E ele falou por 2 ou 3 vezes aqui, a igreja vai morrer. Morre, hoje em dia, do e aos poucos, porque as pessoas vão saindo, vão buscar outros ares. Existe o que os colegas acabaram de expor aqui em relação aos que poderiam suceder, mas também aqueles que não querem ser sucedidos. Muitos vão morrer no ministério. Aí Deus abre a Assembleia de Deus. E várias outras. E várias outras. Quebra o reinado. De repente, e várias outras. E várias outras. Aí é um ponto. Pastor Marco? E várias outras. Sai Roboão. Porque não é... Aí é multiforme, graça de Deus se manifesta. Eu usei a Assembleia porque nós iniciamos com ela, mas há várias outras. Eu quero só trazer o seguinte, algo super interessante, porque... quando a igreja começa a morrer e eu como líder sou cego, eu já identifico, se eu sou uma ovelha e estou vendo que o meu líder, ele já não tem mais o alimento para a minha alma, que é o Senhor que está dando para ele não está me alimentando, o que eu vou fazer naquele pasto? Eu tenho que sair dali mesmo, eu vou morrer, entendeu? A Bíblia é clara em dizer que nós não podemos ser coniventes a alguns erros, porque se nós formos coniventes, nós estamos pecando tanto quanto aquela pessoa. Tem ovelha que tem que buscar alimentos mais sólidos, a verdade é essa. Há tempo, não é? Há tempo para tudo. Existem ovelhas que querem ficar a vida inteira comendo de colherzinha, só ouvem a palavra na igreja. Mas, senhores, não vamos esquecer que tem um Deus que é o dono da igreja. Eu sei, que quando vê os seus pastores negligentes, como aconteceu no ministério do juiz Eli, sacerdote e juiz, quando ele debandou para o erro e permitiu que seus filhos pecassem no templo, Deus automaticamente falou: eu vou tirar ele, eu vou suceder ele. É óbvio. Saul, quando começou a errar, Deus usou o profeta Samuel e falou para ele assim: Samuel, até quando você terá dó de Saul? Saul, o tempo dele acabou, passou, pastor, sucedeu o senhor há de convir também que tem igrejas que os pastores também não estão nem aí para Deus. Mas Deus é o dono da igreja. A Bíblia fala o seguinte em Apocalipse, Apocalipse capítulo 3 diz, Apocalipse capítulo 3 diz que o seguinte, o Senhor fala assim, para Laodiceia: eis que estou à porta e bato. Está falando para uma igreja. Ele estava na porta, não estava dentro dela. Laodiceia colocou Jesus para fora, meu irmão. Laodiceia colocou Jesus para fora. Então nós temos que ter cuidado, porque tem pastores que não querem saber de Jesus. Depois camarada de o foco. Deixa eu colocar rapidamente. Está chegando, falta 1 minuto, se for em 30 segundos dá. 5 segundos. Nós temos que voltar à questão da época. O cenário de hoje é diferente daquele cenário daquela época. Hoje nós vivemos literalmente uma apostasia que entra disfarçadamente. Mas ainda tem pastores que colocam Jesus para fora. Não, é verdade. Vamos fazer o seguinte, vamos marcar. Isso é um tema fenomenal para um programa inteiro, né? A gente chegou nos últimos 2 blocos, mas a questão de hoje em dia de rachas, novas igrejas, como surgem do jeito certo, surgem do jeito errado. E a gente abordou um pouquinho disso aqui, para vocês pensarem: Eliseu, um programa sobre Eliseu, o programa, que bom, foi forte demais. Eu quero agradecer a presença de todos os pastores, pastor Joel. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje. É um prazer, estou sempre à disposição. E quero dizer, em relação a Eliseu ainda, que até depois da morte dele, ele abençoou, né? Porque quando aquele corpo foi lançado à cova em que ele estava, o homem ressuscitou. Cara, que é bom, até depois da morte faz milagre ainda. Pastor André, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço, André, agradeço ao Antenados por nos ter convidado a estar com os colegas ilustres, magníficos. Muito obrigado. E uma nota que eu quero deixar aqui, eu acho que eu falo muito, né? Meu Deus. Mas só uma nota que eu quero deixar aqui. Tenhamos uma história. Eita, forte. Pastor Carlos, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, foi muito bom estar com os colegas, com os pastores, e agradeço ao Antenado Geral, toda a produção. Manda um beijo aqui pro pessoal da Igreja Vida e Comunhão. E é isso aí, gente.
aprenda, procure ter um mentor, porque é importante. Sem mentor, ninguém chega a lugar nenhum. Tá bom, obrigado, pastor Marcos. Também Queridos, obrigado quero pela sua mandar presença. um abraço a todos, dizendo a você que nós estamos no Barra Araújo, ali na Assembleia de Deus. Participe conosco daquele culto abençoado. Deus abençoe a todos. Você tem um mentor espiritual? Resultado final: 64% das pessoas dizem que sim, 36% das pessoas dizem que não. Muito obrigado pela sua audiência, Deus te abençoe e até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau.